Caroline, Daniel, boa noite, bonsoir, ça va? Boa noite, bonsoir, ça va? Boa noite, bonsoir, ça va bien? Merci. É bien, merci. Muito obrigado pela presença. Gente, essa semana a gente tem uma edição especial do Meu Objetivo Quebec, porque vocês que estão acompanhando o canal estão vendo que desde o início a gente está entrevistando ex-alunos da École Quebec que já estão no Quebec. Essa semana a gente tem o prazer de ter o Daniel e a Caroline, que são o Daniel é enfermeiro, a Caroline é enfermeira, foram contratados pela missão Journée Québec Brasil, da Recrutement Santé Québec, e a gente quer compartilhar as trajetórias deles até agora. Claro que quando vocês dois estarão no Quebec, a gente vai se falar de novo, mas agora eu queria conhecer um pouco. Bom, Daniel já estuda na École Québec, Caroline vai se tornar aluna nossa em janeiro, do que eu entendi. Então, Caroline, pode começar. Da onde vem essa ideia do Quebec? Você é enfermeira lá no Maranhão? Aonde exatamente no Maranhão? Eu moro no interior do Maranhão, a 130 quilômetros da capital, São Luís, da cidade de Itapecuru-Birim. Meu irmão Carlos, que é enfermeiro aqui no Brasil, já mora há 7 anos no Canadá. Ele morava em Vancouver e há uns 3 anos ele se mudou para a Ville de Quebec, né? E 4 anos atrás eu conheci Vancouver, e assim que ele se mudou, e 2 anos atrás eu fui para a Ville de Quebec com o intuito já de fazer um intercâmbio. Iniciei um intercâmbio, passei 1 mês fazendo intercâmbio de francês, estudando francês, e adorei assim, o país, me encontrei lá, eu disse assim, o país, o lugar, a cidade, e visando a trajetória, como eu já conhecia sobre as missões, a trajetória dos enfermeiros, de alguns enfermeiros, amigos do meu irmão também que é enfermeiro no Brasil, e está fazendo o processo de validação em Quebec, eu e meu marido, já há um tempo, nós decidimos tentar as missões e eu me preparar para isso, né? E deu certo. Daniel, qual é a sua trajetória? Você mora em São Paulo? Conta. Bom, eu sou enfermeiro, trabalho já há 18 anos, né, nessa área. Eu moro aqui, sou nascido e crescido aqui em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais aqui na cidade de São Paulo. A minha história com o Quebec começou em 2009, quando, na verdade, antes do Quebec, né? Eu tive de férias na França e tive a oportunidade de ouvir bastante nesse período as pessoas falando francês e sair de lá decidido a aprender o idioma. Mas foi em 2012 que eu li a primeira vez falando que o Quebec contratava enfermeiros, buscava enfermeiros, e para mim foi uma novidade conhecer. Até então não tinha muita informação sobre o Quebec. Aquele mesmo ano eu participei de uma missão, não, participei de uma reunião daquelas que o governo promovia, a província do Quebec aqui em São Paulo, no Senac. E aí, então, foi explicado sobre o processo, as etapas, as profissões em demanda, os critérios todos de recrutamento, as áreas em demanda na época. Eu cheguei a fazer um módulo de francês na Aliança Francesa também nessa época. Em 2013 e 2014, fui para a École Québec aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer alguns módulos lá, fiz alguns amigos também. E foi uma oportunidade extraordinária para conhecer pessoas, estabelecer já um network desde essa época aí com pessoas. E no ano seguinte, 2015, eu fiz uma imersão, fui para Montreal, fiquei um período em Montreal e tive a oportunidade de estudar realmente lá o idioma, vivenciar um pouco mais a cultura, né, daquilo que eu já tinha tido algum contato na École Québec. E aí eu achei que era uma boa oportunidade para me dedicar. Tive também a oportunidade de conhecer não só melhor Montreal, mas Ville de Quebec, todas as regiões ali próximas a Montreal. Fui para Toronto, Niagara, passei um fim de semana em Nova York, Sherbrooke, pude conhecer algumas regiões lá. E pude também reencontrar, inclusive, alguns professores da École Québec quando eu estive lá. Alguns recomendaram lugares para conhecer, tive a oportunidade de reencontrá-los. E foi por aí. Em 2019, eu cheguei a também entender um pouquinho alguns processos fora do Quebec para enfermeiros, né, estudar um pouco alguns processos. E esse ano, no primeiro semestre, eu retornei para a École Québec para estudar. Foi logo depois que teve aquele recrutamento
Quebec Intet, né? Depois daquele recrutamento, eu retornei e agora no segundo semestre tive a oportunidade de participar desse processo da missão do Journée Quebec. Então, vamos falar justamente dessa missão de recrutamento, porque, bom, tem muito interesse, a École Quebec está divulgando bastante essa missão de recrutamento. No momento, enfermeiras, caras de TI, engenheiros, são profissões de alta demanda. Recebemos muitas perguntas, muitas enfermeiros no Brasil querem ir para o Quebec, mas vejam isso como um sonho quase impossível, acham que... Então, eu queria... Bom, vocês têm duas coisas em comum, já se apaixonaram por Quebec, foram lá visitar, se dedicaram. Será que dedicaram ao francês e a entender a cultura e tudo isso? Será que isso é dos primeiros pontos para conseguir? Carolina, o que você acha? Na sua experiência, você conseguiu ser contratada agora mesmo? Olha, por experiência. Em fevereiro deste ano, eu participei da missão de recrutamento que foi feita pessoalmente lá em São Paulo, né? E eu nunca tinha passado por entrevista, não conhecia como procedia essas missões de recrutamento, né? E eu não me preparei, eu não fui aprovada, saí de lá, passei uns 3 dias chorando, assim, não consegui entender porque eu não tinha passado. Eu não tinha passado porque não havia me preparado, tive excesso de confiança. Já trabalho há 12 anos na área de enfermagem, né, como enfermeira, e eu não me preparei, há muito tempo eu não revisava, a gente acaba estudando, trabalhando, acaba fazendo automaticamente as mesmas coisas todos os dias, e no meu caso, eu não estudei, eu não relembrei a fisiologia, algumas coisas da enfermagem, e o francês também, que eles falaram que eu precisava melhorar no francês. Aí, assim, a partir do momento que a gente passa a entender como o sistema funciona, eu me preparei bastante, eu estudei, eu pesquisei bastante, eu vi muito YouTube, vídeo, tudo em francês. Estudei bastante. E aí, eu acho que agora mais bem preparada, por isso eu passei. E, claro, tive a ajuda também da professora Lucila Alves, que foi essencial. Ela me deu, assim, um norte sobre como é a enfermagem lá, porque em alguns pontos divergem da enfermagem do Brasil. É uma enfermagem mais autônoma, mais empoderada, digamos assim. E, com isso, eu tive um norte bem melhor do que eu deveria falar, de como proceder nos estudos de caso clínico, que é muito importante também, que é um divisor de águas para passar ou não. E eu acho que foi melhor por isso. A gente vai falar mais em detalhes sobre isso mais para frente, porque eu acho interessante, eu quero a avaliação de vocês. Daniel, você tentou em fevereiro na primeira missão ou não? Não, na verdade eu não soube antes, né, eu sempre ouvi dizer sobre as missões para outras áreas, né, outras áreas como a TI, outras áreas em demanda também. Então, para mim foi uma novidade esse ano ter ouvido falar mais de missões, ter tido essa missão aqui em São Paulo, acho que foi um precedente bastante importante para a gente, né, como profissionais dessa área, mas eu não pude participar, não participei desse processo, foi bem na época que eu estava retomando os estudos aí na École Quebec, essa foi a minha primeira oportunidade de participar de um processo como esse, agora nesse segundo semestre de 2020. Vocês falaram de duas coisas que eu acho que são essenciais. Preparação, no caso da Caroline, foi uma preparação nos casos clínicos e também no francês. Depois da primeira missão, onde você não foi contratada, você realmente se dedicou. Antes de falar do preparatório da Luciola, o que você poderia, Caroline, e depois Daniel, compartilhar com as pessoas sobre o que você fez para se preparar bem e qual é o nível de francês que você tinha que ter para conseguir ser contratada? O nível de francês é, no mínimo, na minha opinião, B1, nível B1. E porque, assim, além de você ter que entender o que os recrutadores falam em francês, tem um estudo de caso que você tem que entender os termos científicos, né, os termos de enfermagem em francês.
Eu diria, sem querer te cortar, que eu acho que é mais do que isso, talvez B2 até C1, por coisa do paciente, mas tem pessoas que conseguem se virar no B1, ser contratado e continuar a estudar da mesma forma que você vai fazer agora. Mas continue. Então, B1, B2... Eu penso que eu tenho um B1, e o que me favoreceu bastante foi estudar muito. Eu assistia muito vídeo em francês, porque, assim, às vezes as pessoas começam a estudar em português e não é o caso, você tem que estudar em francês. Eles falam rápido, como os quebecois falam rápido, né? Não falam... Brasileiros também. Brasileiros também. Pois é. E aí, rápido, às vezes, a gente, quando não está com o ouvido apurado para a língua, não entende, e aí tem que estudar. Eu parei toda a minha vida, eu só ia para o trabalho porque era o jeito, eu não saía de casa, não fazia nada. Quando faltou um mês para a entrevista, eu disse, eu vou me dedicar, eu vou conseguir, eu vou passar, nessa eu vou passar, não vou ficar chorando, arrependida de não ter conseguido como em fevereiro, porque a chance assim veio na minha mão em fevereiro, eu senti assim, a chance veio na minha mão e, meu Deus, escapou entre os meus dedos. Aí eu não, na próxima eu vou conseguir. E assim, no grupo de enfermeiros que a gente tem, de brasileiros em Quebec, né, todo mundo ficou, parabéns, Carol, todo mundo que eu tinha contado minha história lá, que eu não tinha conseguido na primeira, e aí todo mundo queria o segredo da galinha dos ovos de ouro, né? Qual é o segredo? O segredo é estudar bastante a língua francesa e os termos técnicos de enfermagem também, os estudos de caso, como saber se comportar, como o enfermeiro deve se comportar, né? É isso. Daniel, qual foi a sua preparação? Eu acho que a Carol falou um ponto bem importante, né? Acho que ter foco, estar determinado, eu acho que são pontos bastante importantes. É inegável que ter um bom nível de francês ele é importantíssimo para a entrevista. Claro que esse é um processo relativamente longo, então é possível você aprimorar ainda até a chegada no Quebec, mas eu acho que é importantíssimo, no mínimo intermediário, pensando realmente já para quem está entre intermediário e avançado, é fundamental, porque passando por esse processo, toda a sua validação, depois do diploma, o início do trabalho, a própria integração, acho que na sociedade, tem que lembrar que, assim como aqui, às vezes a gente entra em contato com um paciente, por exemplo, com AVC, um paciente muito idoso, um paciente que usa, sei lá, que tem uma dificuldade para fala, nem sempre é tão simples a gente entender, é o mesmo cenário que a gente vai encontrar lá, né? Então, ter um bom nível de francês, eu acho que é o principal, acho que é o primeiro ponto, e é claro, né, ser determinado, ter foco, como a Carol falou, acho que é o sucesso que ela teve entre essa primeira e essa segunda tentativa, é o resultado disso, e eu entendo que, para mim também, acho que ter me preparado com o idioma ao longo do tempo, e também agora, mais recentemente, ter me preparado especificamente para essa entrevista, foi o ponto determinante para ter obtido sucesso nesse processo. Agora, vamos falar mais em detalhes desse preparo mesmo, porque foi a primeira vez que a École Québec fez uma parceria com uma ex-aluna nossa, a Luciola Alves, que abriu essa empresa, e a gente junto ofereceu esse preparatório de avaliação do nível de francês, mas ainda mais, e isso era o papel da Luciola, preparar enfermeiros e enfermeiras em situações clínicas que vão ser apresentadas durante a entrevista. Carolina, pode me dar, e depois Daniel, com certeza, me dar uma avaliação de como isso ajudou? Ajudou? Não ajudou? Foi fundamental? Você que já passou na primeira entrevista, não foi contratado agora, fiz de novo. Esse preparatório foi válido? Era válido? Foi bastante válido. Eu já havia me preparado também com outras professoras, né, enfermeiras, inclusive, uma brasileira que é enfermeira em Quebec. E fiquei acompanhando com professoras de francês, faço aulas à distância com uma professora de São Paulo, e me preparei também com a Lucila. A Lucila, ela tratou exatamente como são feitos os casos clínicos pelos recrutadores. Ela abordou exatamente como são feitos. Ela deu, inclusive, uma das questões que os recrutadores fizeram para mim, a Lucila fez uma similar, eu acho, inclusive, que eu me saí bem nessa questão,
eu fui brilhante assim, né, nas minhas respostas por causa da Lucila, que me deu essa orientação de como agir e por quê. Porque, assim, nas missões de recrutamento, eles perguntam como você vai agir naquela situação que o paciente chega de tal forma e por quê. Eles querem saber o seu embasamento clínico, a sua segurança, a sua proatividade, a sua eficiência na resolução daquele problema, entendeu? Eles querem saber se você é bom bastante para eles, né, para cuidar do povo deles, da população canadense, né, que é nosso foco, né, e Daniel, trabalhar... Desculpa, perdão. Não, pode falar. Daniel, foi mais ou menos a mesma coisa para você. Qual é a sua avaliação? Eu acho assim, né? Eu já participei de alguns processos seletivos no Brasil, e eu, inclusive, na minha área de atuação, eu também sou um dos recrutadores, né, da minha área, mas é muito diferente, né? Eu acho que ter participado desse processo, ele é um processo estressante, ele exige preparo de idioma, e o preparo, como a Carol falou, né? A gente precisa estar muito alinhado com o tipo de raciocínio clínico que é exigido para o enfermeiro do Quebec, né? A gente tem aqui uma formação e uma cultura muito baseada no modelo americano, ele tem um estilo a ser seguido que é muito parecido, né? Tem uma escola que vem desse modelo, mas a gente sabe que a formação do enfermeiro no Quebec, a autonomia, a legislação, ela é diferente. Então, o processo ele é feito com base naquilo que se exige de um raciocínio clínico do enfermeiro no Quebec, né? Então, isso faz com que a gente esteja preparado para esse processo. Então, ter participado desse preparatório, ele instrumentalizou, né, a gente para poder realmente estar melhor preparado do ponto de vista de pensamento, do raciocínio do enfermeiro do Quebec. Então, o processo seletivo em si, ele é um processo que foi dividido em duas partes, né? Uma primeira parte em que ele é muito parecido com qualquer processo de recrutamento, então foi perguntado para que a gente fale da gente, do ponto de vista profissional, a nossa experiência, que perfil de locais que nós trabalhamos, quais eram as atividades e em cada função, né, aquilo que a gente exerceu ao longo da nossa carreira profissional. E a segunda parte é a parte realmente que é a parte que talvez seja mais difícil, né, que aí você tem que superar, são dois tipos de estresses, vamos dizer assim, no bom sentido, né, um estresse que você tem que passar por um processo em francês, ouvir, se fazer entender e compreender, né, a entrevista em francês, num bom nível de francês, de idioma, e a segunda parte, que é a parte do raciocínio clínico, e ela não é igual para todo mundo, né, a Carol e eu, nós conversamos ao longo do processo, e ele é um processo que ele é todo desenhado em cima da nossa experiência e do nosso currículo. Então, para cada profissional selecionado nesse processo, houve uma discussão com um especialista da área, né? Então, tinha uma pessoa de RH que fez uma discussão geral parecida com o processo de recrutamento aqui do Brasil. Nessa segunda parte, onde entra o raciocínio clínico, a discussão dos casos, ela é muito focado na atuação do profissional enfermeiro, com base nessa experiência do enfermeiro do Quebec, e ter feito esse processo com a Lucila e a Ecole Quebec, para mim, por exemplo, foi uma parte importante do meu desenvolvimento como profissional, determinante para passar nesse processo. Eu realmente, os questionamentos que a gente foi fazendo nesse preparatório, eles fizeram muito sentido para estudar, estar mais preparado para esse processo, sem dúvida alguma. Para que seja mais claro para enfermeiras e enfermeiros, não necessariamente claro, mas talvez mais tangível, sabe? Porque a gente explica isso, no Quebec funciona diferente. O Quebec já sabe que as enfermeiras e os enfermeiros brasileiros têm uma formação acadêmica ótima, são profissionais ótimos, mas têm que se adaptar e ter mais autonomia no Quebec. O que, Carol e Daniel, vocês podem dar de exemplo do dia a dia do Brasil, no Brasil, que é diferente no Quebec, numa situação clínica que foi apresentada a vocês e vocês que teriam que responder? Olha, na minha realidade, Sérgio, por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente é mais dependente do médico. Por exemplo, eu não faço um eletrocardiograma, por exemplo, chega um paciente infartando, com sintomas de infarto, na minha opinião, né, que é a avaliação médica que vai definir, mas, na minha opinião, um paciente com sintomas de infarto, eu não vou direto fazer um eletrocardiograma, porque eu só posso fazer depois que o médico avaliar e prescrever a solicitação de um eletrocardiograma, de um exame. Exames laboratoriais, da mesma forma. Lá, não. Lá no Quebec, o enfermeiro tem essa autonomia, devido à pouca quantidade de médicos lá,
às vezes, o médico nem está no setor, você passa toda a situação como se fosse no SAMU, no Brasil, né? E você passa a situação toda para o médico por telefone. Então, você vai tomar de conta daquela realidade e vai tentar agilizar o máximo possível para poder passar de forma resumida já o resultado do eletrocardiograma e dizer, doutor, o eletrocardiograma do paciente deu isso, isso e isso. Então, a autonomia eu considero assim, pelo menos onde eu trabalho, menor, e eu acho que foi isso um dos pontos que eu não passei na primeira, porque eles me falaram isso, inclusive. Ela dizia assim para mim, tudo você disse que vai chamar o médico. Lá no Quebec, o enfermeiro tem autonomia, você vai resolver o máximo possível, e depois, então, ao final de tudo, vai passar a situação clínica para o médico. Então, eles me acharam assim, muito passiva, e também eu não estava boa no francês, é como eu costumo dizer, às vezes no grupo de brasileiros, eles ficam todo mundo assim, oriçados, que não estão com nível bom de francês, querendo, lógico, né? Todo mundo quer logo, né? Ir e passar no recrutamento e ir. Mas eu gosto de dizer, explicar, precisa melhorar o francês, porque como eles dizem, toda vez que a gente tem encontro virtual, eles falam, precisa melhorar o francês, é claro que você precisa estudar mais francês, porque você vai estagiar, nós vamos estagiar de 30 a 40 dias, né, após a prescrição da Ordem dos Enfermeiros de Quebec, e esse estágio vai fazer seremos avaliados, nós enfermeiros seremos avaliados por um enfermeiro canadense, né, que vai dar uma nota para a gente vai ser aprovado ou não para trabalhar. Então, o nível do francês é importante, como o Daniel falou, às vezes chega paciente grave, que não está falando direito, inconsciente, a gente precisa saber também alguma informação com o parente, com quem está trazendo o paciente, ou algo do tipo, e a gente precisa se comunicar bem para isso, ouvir, entender, ouvir, compreender e saber se fazer entender também, para daí, então, ter um bom resultado, né? Uma boa eficácia no atendimento ao paciente. Daniela, eu acho que o exemplo da Carol é muito bom, desse paciente. Ela falou, eu estou achando que ele está infartando, mas no Brasil ela chamaria o médico. Agora, o que ela aprendeu é que no Quebec, se ela acha que o paciente está infartando, que provavelmente ele está infartando, ela já tem que fazer alguma coisa. Quais foram para você na entrevista essas coisas diferentes que você teve que se adaptar? E como, e segundo, depois, como... Vamos lá, primeiro, eu pergunto outra coisa. Eu acho que o que ficou muito claro, né, quando a gente vai estudando um pouquinho mais sobre como é ser enfermeiro no Quebec, é que realmente o nosso modelo, como a Carol falou, né, ele é muito médico-cêntrico, né, a gente tem uma dependência enorme para que a assistência aconteça com base em todas as condutas e decisões do médico. Claro que, assim, no âmbito mais de cuidado, o enfermeiro, ele é soberano nos cuidados, né, com a equipe hoje, que é de uma forma muito mais hierarquizada no Brasil, que é diferente também isso do Quebec, e lá o cuidado é mais centrado no paciente. Isso faz com que o enfermeiro, claro, existem protocolos, mas faz com que o enfermeiro tenha essa certa autonomia para executar muitas ações antes de entrar em contato com o médico, né? Então, como a Carol falou, quando você entra em contato com o médico, aqui a gente não vai esperar para fazer um eletrocardiograma, não pode executar um eletrocardiograma, ter alguma ideia. Lá não, quando tem uma situação como essa, como a Carol comentou, né, a gente vai rodar um eletrocardiograma, você já pensa em uma hipótese com base nos sinais e sintomas do paciente, você já vai esperando algumas alterações, para que então, quando entrar em contato com o médico, você já tenha dados importantes para serem passados, né? Então, aqui a gente executa uma ação e aciona o médico. Lá não, a gente com base num protocolo, você vai tomar condutas, quando entrar em contato com o médico, você já vai levar algumas respostas com uma hipótese. O enfermeiro lá não é um médico, ele não vai fazer diagnóstico nem determinar tratamento, mas o pensamento ele é muito parecido na elaboração de hipóteses, né? Quando o paciente tem algum determinado sinal ou sintoma, o pensamento ele tem que estar muito alinhado com o médico, porque quando a gente for passar a informação para o médico, você tem que ter todos os dados possíveis para que o médico tome uma conduta. E existe uma coisa que é um pouco mais incomum aqui no Brasil, que são as condutas passadas à distância. Então, é mais comum você receber uma ligação, você receber uma ordem médica, uma prescrição, por exemplo, por médico, por exemplo, por telefone, que é algo que é menos comum acontecer, né? Isso é uma coisa mais presencial. Então, daí a importância de entender bem o francês, de saber exatamente os termos que a gente
precisa saber, e de ter todo um cuidado, porque essa autonomia, ela não é de graça, né? Existe um conselho, que ele é muito forte, tem um trabalho muito forte por trás disso, que dá essa autonomia, mas que também fiscaliza. Então, daí a importância de estar muito bem preparado tecnicamente, também, além do idioma, para que exerça com responsabilidade, porque todas essas condutas também, elas são acompanhadas e fiscalizadas pela própria ordem dos enfermeiros e enfermeiras do Quebec, né? Quais seriam as suas dicas, então, para enfermeiras e enfermeiros que estão assistindo agora para se preparar para... Bom, vai ter provavelmente uma outra missão no início de 2021, vamos ver, vai ser confirmado. Será que os enfermeiros e enfermeiras brasileiras têm que voltar no momento que eles estavam estudando para reativar esse senso de avaliação, de tomar decisão? Não sei, Carol, você acha que seria a dica? Acho assim, acho super importante. Eu acho fundamental, não é super importante, não. Como eu disse na minha primeira, eu não passei por isso, porque eu não havia revisado. Pensei assim, já trabalho há 12 anos, estou bem, vou passar e vamos lá. Que é isso. Cheguei lá, eram 2 enfermeiras na entrevista me sabatinando, perguntaram o que você faria. Depois, após ela perguntava o que você faria se o paciente chegasse com sintomas de infarto. Ela dava os sintomas de infarto, ela não dizia que era infarto, ela dava os sintomas, você ia ter o raciocínio clínico que era infarto, e aí ela perguntava o que você faria após a elevação da cabeceira, e o que você faria após a elevação, a punção periférica, venosa periférica, e rápido, tudo muito rápido. Já nessa segunda da Journée Quebec, na segunda recrutamento, foi mais tranquila, elas me deixaram assim bem calma, bem tranquila, falaram devagar, sabe? A moça do RH falava devagar. E eu acho fundamental, em resumo, estudar a fisiologia, relembrar os 5 sistemas do corpo humano, cardiológico, respiratório, aquela parte que é a base da enfermagem mesmo, e estudar casos clínicos, e tudo isso em francês. Eu acho, no começo eu estudava em português, uma amiga minha já mora em Quebec, é enfermeira lá de Carol, você tem que estudar em francês, não em português. E assim foi. Eu comecei a estudar em francês entrou na cabeça em francês. E, aliás, na escola a gente tem muita documentação que foi passada para nós, para enfermeiras e enfermeiros que estão assistindo, que a gente pode passar também, de terminologia em francês, as coisas. Daniela, a dica seria o quê para você, para as pessoas que estão assistindo? Como se preparar para isso? Eu acho que é inegável falar francês, estudar e se dedicar muito ao idioma é imprescindível. Esse é o primeiro requisito, falar francês, estudar francês. Então, se dedicar bastante não só a falar, né, as formas de falar, escrever, ler, enfim, entender todos os domínios da língua, e se apropriar dos termos técnicos, né? Isso é imprescindível, eu acho que o que a Carol falou é importante. Eu também passei a estudar, então, por exemplo, hoje tem muita informação na internet, né? Então, o próprio site da Ordem dos Enfermeiros e Enfermeiras do Quebec tem vários artigos importantíssimos que o acesso é gratuito. Então, como avaliador no paciente entubado, como que se faz o raciocínio clínico. Então, existem vários materiais que são de acesso gratuito que podem ajudar nessa parte de terminologia que é importante. É imprescindível estudar também sobre a província, né? Entender... ter um projeto. Acho que essa missão também mostrou para mim, por exemplo, a importância de se ter um projeto de migração, né? Você está indo sozinho, está indo com a família, então, que tipo de vida que você vive aqui, que tipo de vida que você pretende viver lá, né? Porque o Quebec, ele é muito grande e tem a possibilidade de você ter vários estilos de vida. Você quer viver num lugar mais tranquilo, você quer viver numa cidade muito parecida, por exemplo, eu sou de São Paulo, uma megalópole como São Paulo, por exemplo, você tem Montreal. E, então, enfim, transporte, tem vários tipos de oportunidades. Então, fazer um bom projeto de migração, pensando nas necessidades, a família, individual, escolas, custo de vida, transporte, local de trabalho, tudo isso acho que é bastante importante como projeto de migração. Isso também fez parte do processo de recrutamento. Eu acho que acompanhar as próximas missões é importante também, ficar atento na internet, né? Eu acredito que a partir de agora a gente tenha mais oportunidades, e as missões sendo online também nos dá a possibilidade, por exemplo, a Carol mora no estado
distante de São Paulo, né? Se todas as missões fossem em São Paulo, no Rio, por exemplo, esse deslocamento também dificulta bastante, né? Sendo online, eu acho que é uma grande oportunidade. Hoje em dia, existem também alguns grupos, né? A Carol e eu participamos de um grupo de WhatsApp, de pessoas que estão em vários momentos, pessoas que já estão no Quebec, pessoas que estão no processo, como a gente, pessoas que estão começando agora e todos os dias entram novas pessoas, e é um grupo que está cheio de pessoas que estão dispostas a colaborar com a sua experiência nesse processo, né, como enfermeiro. Então, tem gente que as pessoas não tratam como uma competição, ali é um grupo das pessoas que realmente compartilham as dificuldades, as facilidades, para que a gente, quando a gente passou dessa fase, a gente está se organizando como profissionais, como a gente pode se integrar. Existem grupos do Facebook também, de brasileiros que moram em determinadas regiões, então, eu quero morar em Montreal, quero morar em Ville de Quebec, Toronto, onde for, tem grupos de brasileiros nesses locais também que podem ajudar com essa parte de como você se integra, abre uma conta, como que você ajusta a sua documentação. Então, acho que essa é uma experiência interessante. E uma coisa importante que me ajudou nessa missão também, e que me ajudou também a responder determinados questionamentos, foi entender qual que é o papel de cada profissional de enfermagem, porque assim como aqui, existem alguns profissionais diferentes, né? Algumas categorias diferentes. Então, tem o enfermeiro clinician, tem o reposé, tem o infirmier auxiliaire. Então, é importante entender qual o papel de cada um, porque aqui a gente tem essa estrutura muito hierarquizada. Então, o enfermeiro é um líder, depois você tem os profissionais de nível técnico que estão subordinados, é uma hierarquia. Isso vem de um modelo de trabalho, né? Um método de trabalho. E lá isso ocorre de uma forma muito mais colaborativa, onde as pessoas estão todas em um mesmo nível de trabalho. Isso ocorre de uma forma mais colaborativa. E alguns têm algumas autonomias diferentes. Então, é importante para a gente, como enfermeiro, entender o papel de cada um. Isso também é muito fácil, olhando pelo site da Ordem dos Enfermeiros do Quebec, saber, entender um pouquinho o papel de cada um nesse sentido. E acho que também uma experiência importante para esse processo, na minha opinião, foi entender como se monta um currículo, né? Uma coisa simples para a gente aqui, que é montar um currículo, como a gente apresenta esse currículo, o que eu devo colocar, além de ter um currículo em francês, né? Qual que é a estrutura de um currículo no Quebec? Então, é uma coisa aparentemente simples, uma atividade simples, mas ela difere bastante, né? Não só pelo idioma, mas pela estrutura. Para cada processo, para cada vaga, o currículo ele muda um pouquinho, né? E ter a carta de motivação, que é uma coisa que a gente não está habituado aqui no Brasil. Então, parece uma coisa simples, mas que é determinante. Talvez o seu currículo, talvez não sendo bem feito, talvez seja uma das razões pelas quais algumas pessoas podem não ter sido chamadas, por exemplo, né? Então, acho que se pudesse deixar algumas recomendações, eu deixaria essas, começando pelo francês e passando por essas outras atividades. Que são duas coisas, o francês, o currículo e a carta, são coisas que a gente ensina na escola, então vem para cá, a gente vai ajudar vocês com a maior prazer. Tem pessoas no grupo que nem conseguiram passar da parte do currículo, né? Depositou o currículo e não foi selecionado para entrevista, para as segundas etapas. Eu acho que um bom CV, um bom currículo, no perfil do Quebec, do Canadá, porque lá eles fazem a letra de motivação associada a um bom CV. As pessoas têm que fazer um CV atrativo, colocar suas redes sociais, inclusive no webinário do Journée Quebec, eles até colocaram, no segundo webinário, se não me engano, como é o modelo do currículo, isso é super importante. Gente, quem quer ir para um negócio desse, quem quer ir para outro país e migrar, e tem que pensar em tudo, tem que estar integrado nas redes sociais, como o Daniel falou, Facebook. Eu ficava, só não quando eu estava dormindo, mas quando eu estava acordada era 24 horas, e quando não estava ocupada no plantão, era pensando em como ir para o Canadá. Eu depositava meu currículo pelo LinkedIn. LinkedIn é vida, gente. Tenha um bom LinkedIn, um LinkedIn bem feito, um LinkedIn profissional mesmo, porque tem pessoas que têm um LinkedIn por ter, um LinkedIn bem feito. Coloque suas redes sociais, eles olham tudo. O Ministério da Imigração viu meu LinkedIn, graças a Deus, um pouco antes da entrevista, eu fiquei super feliz, porque eu fiz assim para fazer um bom LinkedIn, e gastei bastante, investi, e eu visualizei que eles viram meu LinkedIn, né, o Ministério da Imigração. Aconselho também, já que depois o Daniel começou a falar, eu fui lembrando, aconselho também a vocês irem fazendo, aos enfermeiros que têm interesse de migrar, irem fazendo a papelada, a burocracia do MIFI e da ordem da entrada. É um investimento, não pensem que é caro, é um investimento. E, assim, eles procuram, os recrutadores procuram as pérolas raras, e as pérolas raras são as pessoas que
Então, investem as suas energias para aquilo, que é pessoas que têm a ordem, já deram entrada na ordem dos enfermeiros, que é uma coisa que é necessária para trabalhar no Quebec, e também o MIFI, que é o papel de equivalência do diploma fora do Canadá. Então, eu já fiz essa parte, estou fazendo só da ordem, eu e Daniel, né, Daniel? Estamos na luta aí, fazendo essa papelada, que é dar uma trabalhada e um dinheirinho também, mas vai valer a pena. Tudo por uma boa causa. Teremos o retorno em breve, se Deus quiser. Mas, assim, isso é fundamental. Quem vai deixando para fazer isso retarda muito tempo de conseguir imigrar, de viajar, de ir embora, na verdade. É isso. Então, vocês fizeram pior agora, hein? O primeiro passo era se cadastrar, mandar, fazer o currículo, mandar a carta, se preparar com a lixola e outras fontes para a entrevista, foram contratados. Agora, vocês escolheram a cidade onde vocês estão indo, porque a etapa, no momento, é isso, depois já é ir, certo? Daniel. Sim, por isso acho que ter um bom preparo como projeto de imigração é importantíssimo, porque logo depois da entrevista, assim que o resultado da entrevista ocorreu logo depois da entrevista, né? Então, ocorreu a entrevista, a discussão dos casos, 2 minutos depois já teve o resultado, que isso também para a gente é muito bom, porque você já sabe na hora se você passou ou não, né? E na sequência, a gente já teve um contato com o pessoal do Recrutement Santé Québec, para justamente discutir um pouquinho sobre as possíveis regiões, os possíveis serviços, né? Então, se você já tem um projeto, já estudou determinada região, é o momento de você explicar o porquê essa região, explicar o porquê o teu projeto está ligado ali, como você pode oferecer o teu serviço, se integrar na sociedade nessa região. Então, para mim, por exemplo, foi uma oportunidade boa de explicar um pouquinho qual região eu havia escolhido, os motivos, né? Um projeto, no meu caso, familiar. Então, todo o link com escola infantil, com transporte e tudo mais, que é a região de Montérégie, né? Então, Longueuil, Brossard, tem várias regiões, várias cidades nessa região. Ao mesmo tempo, está muito próximo de Montreal, que era uma das coisas que a gente gostaria muito de estar. Então, a gente escolheu essa região para morar e trabalhar, e tem 2 hospitais muito bons ali, que fazem parte dessa rede, que faz parte dessa missão. Então, a gente escolheu essa região porque estava muito alinhado com o nosso projeto de imigração. Que legal, parabéns. Então, você já escolheu, Carolina, você já também escolheu aonde você está indo? Eu falei na missão nesse segundo momento, né, eu com o pessoal da Recrutement de Santé, eu falei que eu tenho 2 irmãos que moram em Ville de Quebec, um é TI e outro é enfermeiro, e aí eu gostaria de morar próximo deles. Como eles analisam o perfil da gente profissional, como é a minha experiência em maternidade, bloco operatório e maternidade, eles viram a possibilidade de Levi, mas no segundo momento não foi possível, porque eles queriam escolher, mas ele deixou bem claro para mim que ele queria que a gente também ficasse bem pessoalmente, não só profissionalmente. Então, eles viram a opção Longueuil, eu escolhi a opção Longueuil, dos lugares que ele falou, como ele me disse, olha, tem 4 maternidades, tem esses 4 locais, eu vou colocar uma nota aqui de observação, e ficou definido Longueuil, que é 20 minutos de Montreal, que eu gostaria também, porque eu vou fortalecer mais o inglês e o francês lá, né, por esse motivo. Mas fica perto. Os irmãos vão se mudar para Longueuil, os irmãos vão ficar em Quebec? 2 horas de carro, 2 horas de carro é perto, dá pra gente... Mas, Sérgio, sabe uma coisa importante que a Carol falou agora, eu me lembrei? Eu achei muito interessante, porque todo o tempo, o Recrutement Santé Québec, ele não estava interessado em te posicionar como profissional em um determinado serviço, né? Existe uma preocupação muito grande de como vai ser a sua integração com a sua família, com o teu projeto. E isso eu achei muito interessante, porque essa preocupação faz com que você tome uma decisão muito mais consciente, de acordo com o seu estilo de vida, com o que você quer para o seu futuro, com a sua família. Então, e também com a tua experiência, né? Então, assim, com o que você conhece mais aqui, com a demanda, com o teu projeto. Então, eu achei isso muito interessante, um cuidado que eu não esperava, não tinha essa expectativa, e para mim isso foi muito interessante, essa escolha com esse apoio, assim, social, inclusive, além do profissional. Eu acho que a Recrutement Santé Québec, bem como o Ministério da Imigração, são bem cientes que mudar de país, esse projeto unicamente vai dar certo se as pessoas estão bem em casa
e no trabalho e dentro da sociedade. Isso passa através de vários fatores, o nível de francês, a sua família o mercado de trabalho, um trabalho onde vocês sejam felizes. Então, gente, muito obrigado para compartilhar nessa edição especial do Music Quebec, porque vocês dois, eu vou acompanhar, vocês vão provavelmente chegar daqui 8, 9, 10 meses, não sei. Vamos dar um tempinho, a gente regrava, vamos regravar de novo daqui 1, 2, 3 anos para ver como deu, porque eu acho que isso vai servir bastante vai ser muito útil para enfermeiras e enfermeiros brasileiros. Será um prazer. Tá bom. É um prazer, com certeza. Tá. E eu também pretendo estudar pretendo melhorar meu francês, claro, estudar pela École Québec. Meu marido também, que ele ainda está no zero francês, mas eu disse para ele começar a estudar. E também começar a estudar minha filha, todo mundo. Começando a estudar o mais breve possível, mais e mais, precisa, né? Então, manda seu marido para nós, a gente vai cuidar disso, a gente tem tempo, antes que você chegar lá, ele vai já estar no final do intermediário, no seu de avançado, com quem? Tá bom. Daniel, mesma coisa com essa esposa que é enfermeira, então vamos se preparar, e de novo, muito obrigado, parabéns para vocês dois, muitos parabéns, exemplos vivos que isso funciona, não é mentira, funciona mesmo, mas tem que se preparar. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que esse vídeo possa ajudar a encorajar e motivar mais pessoas. E pesquisem bastante. Eu acho que em 2012, quando eu ouvi a primeira vez, não tinha todas essas informações que tem hoje, tantos grupos. Então, tem tanta informação, além da formação do idioma, né, e estar pronto, entender melhor esse processo ajuda bastante. Então, pesquisem bastante e vai ser um prazer refazer esse vídeo daqui a um tempo. Espero que seja útil para quem está nesse processo. Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.